Papo Amigo com Bob no Campo, na Jovem Pan. Tem agora. José Emílio Calazans. Aqui na Jovem Pan são 7h mais 36 minutos e hoje é quarta-feira, como de costume, todos os ouvintes acompanham toda quarta-feira aqui na Jovem Pan a coluna Agro Informa, e hoje não seria diferente, né? Já aqui nos estúdios, o médico veterinário, o José Emílio Calazans. Bom dia, Zé Emílio, tudo bem? Bom dia, Célio, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan em Santa Fé do Sul e toda a nossa região. Bom dia, o Emerson, que está aqui, nosso convidado de hoje, representando o Sindicato Rural, o Senar, a ESP, né? Nós vamos estar falando sobre isso, sobre esse sistema, sobre a importância do Sindicato Rural. Célio, vamos estar conversando com o nosso produtor e informando ele, como de costume, nas quartas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui no Agro Informa. Que bom, o Emerson Assi. Bom dia, Emerson, tudo bem? Bom dia, Renan. Bom dia, Zé Lídio. Bom dia a todos os ouvintes. Em nome do nosso presidente, Luiz Bermal, quero deixar um bom dia a todos os produtores que nos acompanham nessa data. Dizer que é um programa muito importante, Zé Lídio. Assim como nós temos o programa Nossos Direitos na segunda-feira, o Agro Informa veio para informar o produtor rural, manter ele atualizado das informações diárias no cotidiano do agronegócio. Parabéns pela iniciativa da rádio, parabéns pela sua iniciativa em trazer esse programa para o produtor rural. E lógico, né, o que é mais importante, alguém ligado à agricultura, à pecuária, sempre aguarda que é a cotação diária, né? Como que fica o mercado hoje, como que está o mercado hoje, e a gente vai acompanhar agora. José Emílio Calazans tem preparado aqui, Zé? É isso aí. Nós vamos, Célio, agora passar então a cotação agropecuária. O boi hoje está cotado a R$ 152,00 o arroba, isso preço à vista, para descontar o fundo rural. A vaca R$ 145,00 e a novilha sai a R$ 147,00. Nós temos no mercado também bezerro Nelore a R$ 1.350, a vaca magra R$ 1.300 e a bezerra Nelore a R$ 1.000. E nós temos os insumos também que são usados na propriedade, o milho a R$ 38,00 a saca de 60 quilos, farelo de soja R$ 1.380 a tonelada, farelo de algodão R$ 1.160 a tonelada, o caroço de algodão é encontrado hoje a R$ 690 a tonelada e a ureia a R$ 1.900 a tonelada. Sério. Muito bem, para começar o nosso Agro Informa de hoje, vamos falar sobre o que mesmo hoje, o José Emílio Calazans? Como eu disse na abertura, nós vamos estar conversando aqui com o Emerson, que é representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, eu costumo dizer o Sindicato Rural Patronal, né? E que faz parte da federação, né? Que é a FAESP, ligado ao Senar. Então são vários órgãos, o Emerson vai estar aqui nos falando quais são as funções de cada um, o que podem trazer de benefício, qual o benefício de um sindicato rural, né, Emerson? Então, a princípio, nós gostaríamos de saber aí um pouco da história, o que o Sindicato Rural de Santa Fé tem feito. A gente tem acompanhado, eu durante toda a minha vida, minha formação profissional como médico veterinário, acompanho os trabalhos do Sindicato Rural. Minha família é sócia do sindicato, né, associada ao sindicato. Então, nós gostaríamos que você falasse aí, passasse para nós o que o Sindicato Rural pode fazer, o que ele pode trazer de benefício para o produtor rural. Muitas vezes, e aí é uma questão, uma realidade, né, Célio? Fala sindicato, já o pessoal coloca uma barreira, uma resistência, muitas vezes soa como se fosse um órgão que ia fazer alguma baderna e contra alguma coisa, né? Ou contra alguma classe, ou muitas vezes defende uma classe, mas vai contra outras. Então, isso fica essa barreira. Então, eu gostaria que você estivesse falando quais são os benefícios para o produtor rural, principalmente, e os benefícios que eu sei também para a comunidade em geral do Sindicato Rural. Exatamente, Zé Emílio. Às vezes, o sindicato é um pouco confundido, né? Até mesmo através dessa reforma trabalhista, foi para justamente dar uma peneirada nesse sistema e fazer com que prevalecessem os sindicatos sérios que realmente tenham a representatividade para a população.
E às vezes existe mesmo uma resistência quando se fala em sindicatos, porque o pessoal acaba vendo algumas situações em decorrência desses sindicatos que não são sérios, que levam a coisa para um outro lado e quer a todo custo impor o seu conceito, a sua diretriz, e acaba prejudicando os demais que têm feito trabalho sério. O sistema sindical, ele foi criado através da Constituição Federal de 88, que ficou bem regulamentado, principalmente no que trata o artigo 8º, de todos os componentes do sistema sindical, através dos sindicatos, das federações, das confederações, e também ele foi tratado na CLT, também no artigo 511 da CLT, ele trata de toda a composição sindical. Então, o sindicato, ele tem uma abrangência municipal, ele pode abranger mais que o município, como no caso nosso, que é o Sindicato Rural. Nós temos uma abrangência aí a nível de comarca, que compreende Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Nova Canaã Paulista, Santa Rita do Oeste, Santa Clara do Oeste, Rubinéia e nossa sede aqui em Santa Fé. Então são 7 municípios que a gente integra, todos esses municípios da comarca, defendendo o produtor rural que estejam nessa localidade, nessa região, na nossa comarca. E é o legítimo titular na defesa do produtor rural quando se fala no sindicato do produtor rural. Nós temos aqui o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que ele atua na defesa dos trabalhadores. Falando-se do sindicato rural, ele tem a legitimidade na defesa do produtor rural, de alguns questionamentos que são levantados por esses produtores, para que a gente possa estar encaminhando essa demanda adiante e então fazer essa defesa do produtor rural. Nós temos as federações. Todos os sindicatos têm a sua federação. Para que se tenha uma federação, são precisos pelo menos 5 sindicatos para compor uma federação. E nós temos aqui no estado de São Paulo 237 sindicatos rurais, e que faz parte da Federação da Agricultura aqui do estado de São Paulo. Então, as demandas que a gente tem aqui na nossa região, a demanda que outros sindicatos têm na região deles, ou então se é uma demanda em comum entre os sindicatos, entre os trabalhadores do estado, nós levamos isso para a Federação da Agricultura, e a Federação da Agricultura tem legitimidade para atuar a nível estadual, na representação do produtor rural, na representação dos sindicatos do estado de São Paulo. Também temos as confederações. No caso, falando-se em sindicatos rurais, em Federação da Agricultura, nós temos a CNA. A CNA é localizada no Distrito Federal, em Brasília, onde ela tem legitimidade para representar todo o sistema a nível nacional. Então, uma demanda que é feita pelo nosso sindicato aqui de Santa Fé, ela pode chegar a representar, nós vamos representar essa demanda na Federação de São Paulo, e se for uma demanda pertinente e de demais sindicatos, demais federações do país, é encaminhado para a federação, para a confederação, para a CNA, e lá a nível nacional eles vão dar uma solução para esse problema, vai estar atuando politicamente, vai estar atuando juridicamente para que seja resolvida essa demanda. Então é importantíssimo, né, Célio? A gente percebe aqui a importância do sindicato rural. Nós temos, então, pelo que o Emerson falou, o Sindicato Rural de Santa Fé faz parte da Federação do Estado de São Paulo. Exatamente. Né? E praticamente aí representa o estado todo, né, com mais de 200 sindicatos, e isso torna uma federação, e consequentemente faz parte da Federação Nacional da Agricultura. Então isso tem uma representação muito forte. Nós vimos aí, nós tivemos uma ex-ministra, né, da Agricultura, Cátia Abreu, ela foi presidente da CNA, então quer dizer, totalmente representante do produtor, dos sindicatos rurais, e agora a nova ministra que foi indicada também passou por uma reunião
da CNA, né? Foi a CNA que teve reunida e indicou a então deputada que vai ser ministra. Então, a força política, isso que é importante, porque muitas vezes nós estamos aqui, o pequeno produtor aí, de 5 alqueires, 10 alqueires, ele pode ser sócio do sindicato e ser representado a nível nacional, né, numa demanda. Né? Nós tivemos vários casos, eu vou citar e o Hermes vai explicar, mas nós tivemos aí a questão do fundo rural. Né? Exatamente. O fundo rural deixou de ser recolhido durante um período e depois voltou a ser recolhido, o sindicato entrou nessa briga, conseguiu diminuir a sua taxa e agora continua Célio, brigando para que o tempo que ficou sem ser recolhido não seja cobrado retroativo. E isso daria um montante muito grande, iria tornar inviável muitas vezes algumas propriedades. Né? E nós tivemos uma grande luta pelos sindicatos também representando aí os produtores com essa questão toda do Código Florestal, de colocar algumas barreiras, porque o Código Florestal, a princípio, ele ia complicar muito o produtor. Então, o sindicato, através da CNA, lutou para reduzir. Nós conseguimos reduzir em partes aqui o grande impacto, até nos ranchos, a questão da preservação ali, que era 100 metros, trouxe para 30, em alguns casos até 5 metros, onde pode fazer a construção. Então, né, alguns desses benefícios que os sindicatos já podem trazer. E a gente sente que é como se fosse uma associação. A gente trabalha tanto e incentiva tanto a agroindústria, o cooperativismo, o associativismo, e o sindicato nada mais é do que um associativismo. Né? Por isso que a gente fala, né? É associado ao sindicato. Então, só para desmistificar isso, né? Que muitas vezes o pessoal fala, sindicato é complicado. Não, é como se fosse uma associação. No caso do sindicato rural, estamos falando de um sindicato sério, um sindicato que segue as suas regras, e muito correto nas suas prestações de conta, inclusive, né? Exatamente, Zé Emílio. Às vezes o produtor, ele não tem diretamente conhecimento do reflexo da atividade de um sindicato rural, de uma federação da agricultura, e muito bem lembrado alguns aspectos que você colocou aí. Eu até trouxe alguns pontos aqui, que o Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, juntamente com a Federação da Agricultura, com a CNA, levou a demanda adiante junto ao meio político, junto ao meio judiciário, para poder trazer essa conquista para o produtor rural. Muito bem lembrada essa questão ambiental que você colocou aí, muito bem lembrada a questão do fundo rural, até mesmo quando você fez a informação aí do preço da arroba, você falou sem o desconto do fundo rural. Para você ter uma ideia na questão do fundo rural, foi graças à atuação da Federação da Agricultura por meio de solicitações dos sindicatos rurais do estado de São Paulo e de outras regiões também, de demais regiões também, que nós conseguimos a redução do fundo rural, que era de 2,3%, que era descontado toda vez que o produtor vendesse, vamos citar o exemplo do gado, vendesse o gado para um frigorífico, era descontado 2,3%. E hoje, a partir de 2018, de janeiro de 2018, está sendo descontado 1,5%, ou seja, foi 0,8% que conseguiu extinguir. Isso representa, mas não representa muito, representa, porque se você pensar numa movimentação de R$500 mil de um produtor, um médio produtor, que consiga movimentar aí R$500 mil ano, se ele tivesse que fazer esse recolhimento de 2,3%, ele estaria recolhendo R$23 mil. E agora, com o recolhimento de 1,5%, ele está recolhendo R$15 mil de fundo rural. Ou seja, ele teve uma economia de R$8 mil, que foi diretamente ligado, que foi atribuído como lucro esse valor. Então, se falando de uma movimentação de R$500 mil, mas vamos falar daquele produtor que movimentou R$100 mil no ano com a venda de produtos agrícolas, seja o gado, seja um produto agrícola e grãos, a cana, ele também teve essa economia. Então, foi uma redução bastante significativa que trouxe benefício e foi graças à luta do sistema sindical. Também nós temos
Um outro fator que esse eu julgo um dos mais importantes em relação ao Fundo Rural é que estava sendo cogitada a cobrança dessa taxa do Fundo Rural na venda de produtos de produtor para produtor. Se eu fosse fazer a venda de um bezerro para você, por exemplo, eu teria que fazer o pagamento do Fundo Rural. Você fosse fazer a venda desse mesmo bezerro para um outro produtor, também deveria ser feito esse recolhimento. E nós conseguimos extinguir, zerar, fazer com que não fosse cobrado. Que seria injusto, né? Que seria injusto, porque Porque estaria dando se eu vendo para uma você e eu pago, aí você vende para o Célio e paga. Porque um bezerro pode acontecer isso, de em 2, 3 propriedades. E no final o Célio engordou, ele vende para o frigorífico, vai pagar de novo. Novamente. Então ele está sendo até muitas vezes 4 vezes tributado o mesmo produto. Se esse mesmo animal passa por negociações 3, 4 vezes dentro de um único mês, teria que ser cobrado. 4 vezes. Então, era realmente essa negociação entre pessoas físicas, ou mesmo jurídica, mas de produtor para produtor, realmente é injusta. Porque no final você vai para a indústria. Exatamente. Né? Lá na frente a gente até sabe que seria inconstitucional. Mas até que isso fosse julgado, de repente decorreria um prazo aí e o produtor estaria pagando, né? Então foi importante isentar isso daí logo de início para que não fosse feita essa cobrança. E o sindicato, a federação, a CNA teve um papel importantíssimo nessa questão relacionada a essa isenção do Fundo Rural da venda de pessoa física para pessoa física. Também, como você bem lembrou, Zé Emílio, a questão ambiental. Nós tivemos aí uma reforma no Código Ambiental, se não me falha, até o Edinho Araújo foi o relator do projeto, se eu não estou enganado. Ele foi relator da última medida provisória, né? Isso. Que, na verdade, ele foi sancionado, o Código Florestal foi sancionado, mas teve várias emendas, então ele teve que ser praticamente regulamentado por uma medida provisória, e o Edinho foi relator. Foi quando entrou aí o papel do sindicato, da CNA, do CL, entraram com as alternativas aí para resguardar o direito de vários produtores. E eu me recordo que o Edinho, por diversas vezes, esteve lá na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, juntamente com o nosso presidente Fábio Meireles, discutindo essa questão, juntamente com os presidentes de sindicato do Estado, para trazer uma norma que pudesse, não vou dizer só beneficiar o produtor, mas não prejudicar. Uhum. E entre essas conquistas que a gente tem que ressalvar aí a importância dessa atuação, foi a inclusão da área de preservação permanente, a APP, como a gente costuma chamar, na área de reserva legal. Ou seja, o produtor que tem lá na sua propriedade uma área de APP que ele precisaria deixar 20% da reserva legal, como é o bioma nosso aqui, que seria 20% de reserva legal, e ele tem uma área de APP de 10%, ele pode incorporar essa área de APP na reserva legal. Então ele vai fazer um reflorestamento apenas de 10%. O produtor que tem lá 20% de APP, ele pode incorporar os 20%, ele não precisa fazer a reserva legal, que ele já tem essa área de APP que pode ser incluída na reserva legal. E aquele produtor que tem lá 40%, que tem os 20% de APP e tem lá os 20% já de reserva legal na sua propriedade preservada, aí então ele vai ficar com um ativo ambiental. Ele incorpora esses 20% da APP na reserva legal e fica com esses 20% que ele já tinha ou mais, enfim, o que ele tiver excedendo esses 20%, ele vai ficar com um ativo ambiental que ele pode fazer o aluguel, ele pode arrendar, enfim. Foi uma conquista muito grande, porque você imagina uma propriedade que tenha lá uma APP de 20%, que já está lá disponibilizado ao meio ambiente, assim podemos dizer, e depois o produtor tem que fazer um reflorestamento de mais 20%, ele teria 40% da área comprometida de sua propriedade. Então foi uma conquista muito grande, fundamental, para que o produtor pudesse ter uma segurança jurídica e também contribuir com a preservação, porque eu costumo dizer que o produtor rural é o maior ambientalista, que ele não tem interesse em prejudicar o meio ambiente, porque ele depende do meio ambiente. E né? É quem é sempre penalizado. Emerson, só para a gente conduzir, que nós temos um limite, infelizmente, aqui do nosso programa, né? Passa tão rápido aí, meia hora, viu?
Então nós temos que ir trabalhando e mostrando outras coisas. Eu queria que você falasse a questão do Senar, né? Eu sei que tem um trabalho muito importante, a gente vê a importância que é o sindicato, né? Você vê só dessas ações, nós podemos fazer aqui 2, 3 programas falando de ações que o sindicato tem feito, viu, Célio? E o sindicato, a federação, a confederação tem feito em prol ao produtor. Então a gente gostaria aqui de estar incentivando, sim, o produtor a chegar para perto do sindicato, participar das reuniões, ser um associado, fora outros serviços, né, que tem lá. E de repente hoje não vai dar tempo da gente estar falando, mas a gente vem em outros agroinforma para estar passando para o produtor. Mas eu sei da importância que tem o Senar. O Senar é a questão de capacitação rural, né? O Senar ele faz parte do Sistema S, né? Assim como nós temos aí o Senai, o Senac, nós temos o Senar, que é o Sistema S da Agricultura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o Senar é ligado à Federação da Agricultura. A Federação da Agricultura, nós temos lá o presidente, o Dr. Fábio Meirelles, e automaticamente ele se torna presidente do Senar, uma vez que é ligado o Senar e a Federação da Agricultura. E o Senar ele tem atuado em todo o estado de São Paulo, através de convênios entre sindicatos rurais e o Senar, onde leva ao produtor rural, aos seus familiares, aos trabalhadores, a possibilidade de estar se capacitando. Então, são vários cursos que o Senar tem oferecido para o produtor rural, para seus familiares, para os trabalhadores e aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho rural. São atendimentos desde uma formação profissional, uma capacitação profissional, que a gente chama de cursos pontuais, como cursos de tratorista, de sangrador de seringueira, de piscicultura em tanque-rede, até mesmo os cursos de promoção social, que são cursos voltados para os familiares dos trabalhadores, que são cursos de alimentação, cursos de artesanatos. Também atua na área de saúde. Para você ter uma ideia, Zé Emílio, fizemos um balanço essa semana. Na área de saúde, por exemplo, nós atendemos 750 pessoas entre trabalhadores, familiares e filhos de trabalhadores aqui na nossa comarca durante esse ano. Então, o Senar ele tem atuado muito em relação à saúde, em relação à formação profissional, à promoção social. Temos também os programas. Nós realizamos esse ano 8 programas aqui no município, em nossa extensão de base, contando com o município de Santa Fé do Sul. Tivemos aí o programa de horta orgânica, tomate orgânico, programa de empresário rural, um programa muito importante que foi lançado esse ano e Santa Fé, mais uma vez, foi piloto na implantação desse programa, que foi de inclusão digital do trabalhador rural, onde tivemos uma turma aí com 20 trabalhadores, 20 produtores que participaram desse programa por 3 meses, aprendendo informática, ter conhecimento de internet para poder acessar isso daí e levar esse conhecimento para o seu meio, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Isso tudo de forma gratuita, oferecido pelo Senar. Exatamente. Pelo sindicato. Esses cursos, todos os cursos oferecidos pelo Senar, eles são cursos gratuitos. São cursos que o produtor, o trabalhador pode participar, não tem custo nenhum. Existe o certificado para aqueles que acompanham o curso e essa certificação é medida pela frequência dessa pessoa no curso, do trabalhador, do produtor no curso e também pelo aproveitamento, né? Por exemplo, esse final de semana nós encerramos um curso de operação e manutenção de tratores agrícolas aqui no João Show, ali na Fazenda Recanto da Onça. E os trabalhadores lá que fizeram o curso, praticamente todos foram aprovados, com exceção de um. Então é avaliado tudo direitinho. O instrutor, é sério, o instrutor vai fazer a avaliação e vai dizer os que estão capacitados, principalmente quando diz curso de mecanização, os instrutores são muito rigorosos, porque a pessoa pega o certificado e vai em busca de um emprego, mediante aquele certificado. E às vezes ele vai passar por um teste
né, a empresa vai fazer um teste com ele, então precisa avaliar se realmente ele está capacitado. Está bem capacitado. Muito bom. Então são cursos gratuitos, são cursos com certificado, realizados pelo Sindicato Rural através do Senar, do convênio que nós temos, aqui no município de Santa Fé do Sul e na comarca, que compõe esses municípios de Santa Rita, Santa Clara, Três Fronteiras, Rubinéia, Santana da Ponte Pensa, Nova Canaã Paulista. Muito bom. Então, nós falamos aqui do Sindicato Rural de Santa Fé, né, da extensão de base de Santa Fé do Sul, mas isso tudo está dentro do estado todo, então todo produtor que quiser buscar, viu, Célio, ele pode buscar informação, até fora do estado, a gente sabe também que no Mato Grosso do Sul tem, em todos os estados o sindicato está representado. Então foi importante hoje estar falando um pouquinho, né, sobre o Sindicato Rural, sobre a estrutura, e nós vamos voltar a outros assuntos junto com a estrutura do sindicato, já de antemão já deixar uma pauta do próximo Agroinforma da semana que vem, nós vamos estar falando de seguro rural, e quem vem também é representando o Sindicato Rural, vem a engenheira agrônoma Marilei, que faz todos os projetos do sindicato junto às instituições bancárias. E nós vamos falar de um assunto que é pouco citado, o seguro rural, e que muitas vezes tem subsídio, né, do governo federal, né, do Ministério da Agricultura, para que o produtor tenha um seguro. Então, plantou uma roça, deu algo de errado, deu um veranico, né, ou muita chuva, ou seca, se deu problema, ele pode receber um seguro. Basta ele estar inscrito, basta ele fazer uma documentação. Então, precisa ser informado, para isso que serve o Agroinforma. Sem dúvida. O médico veterinário Dr. José Emídio Calazans, chama Dr. José Emídio Calazans quando há essa profissionalização? Sim, né? Médico veterinário? Médico veterinário. Exato. Médico veterinário, sim. Dr. José Emídio Calazans, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o Agroinforma, também o Emerson Lassi, faz parte do Sindicato Rural, trazendo, obviamente, informações importantes para você ligado na área rural, agropecuária. E no próximo programa, na próxima edição da coluna Agroinforma, portanto, a gente vai falar então sobre o seguro rural, um assunto muito importante, e queremos sempre a sua colaboração e a sua participação também. Lógico que as pessoas podem mandar pergunta, sugestões e até mesmo tirando dúvidas, né, Zé Emídio? Sim, você pode mandar para nós via WhatsApp aqui da rádio, né, via o Facebook também da rádio, mandar as perguntas, encaminhar alguma sugestão de assunto para que a gente esteja conversando, buscando um profissional, para a gente possa estar sanando as dúvidas. Eu queria aproveitar, sério, o momento aqui do Agroinforma de passar um convite. Nós temos um convite do Sindicato Rural, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a CAT, aqui né, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Eles vão estar realizando o 10º ciclo de palestras sobre a cultura da seringueira. Então, passar o convite àquele produtor que tem interesse, o sericicultor, né, que possa estar vindo no dia 4 de dezembro, às 13h30, tá? Lá no Cinema de Santa Fé, no SIC. Então, um evento importante, é o 10º ciclo, eu já participei de alguns, muitas informações para o setor aí da seringueira. Então, quem quiser e está participando no dia 4 de dezembro, mais uma vez, terça-feira que vem, às 13h30. Nós vamos estar lá, buscando informações para o Agroinforma. Sem dúvida. Emerson, obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. Obrigado, Célio. Obrigado a oportunidade de mais uma vez estar aqui na emissora. Dizer que é uma honra, Zé Emílio, participar do Informa Agropecuário aí, Agroinforma, né? Agroinforma. Agradeço pelo convite e dizer que, em nome do nosso presidente, Luiz Bermal, nós colocamos toda a estrutura sindical à disposição do produtor rural, seja para algum esclarecimento de dúvida, seja até mesmo para a gente defender o produtor a nível estadual, a nível nacional e seus interesses. Nosso muito obrigado e tenha todos um bom dia. Muito bem. Pauta para o próximo Agroinforma, Seguro Rural. Atenção, 996729292 é o WhatsApp aqui da Jovem Pan, ou então em nossas redes sociais também, você pode sugerir, fique à vontade. José Emídio Calazans, médico veterinário aqui no Agroinforma, até a próxima edição, então. Isso, muito obrigado a todos os ouvintes, agradecer especialmente o Emerson, né, que aceitou nosso convite, e dizer que foi a primeira vez de muitos outros programas que a gente pode estar fazendo junto, em parceria com o sindicato. Tenho certeza que essa parceria com o sindicato, de trazer os assuntos, trazer de repente a cobertura dos eventos, né,
pré-informando e informando como foi os eventos. Vai ser muito importante para a nossa coluna e para levar informação ao ouvinte da Rádio Jovem Pan. Obrigado, Célio, um bom dia a todos e que nós possamos ter uma semana abençoada. Sem dúvida. Um bom dia a todos, tenham uma ótima quarta-feira.